Ora, para o nosso exercício do carro, eu vou copiar o nosso enunciado e vou criar uma nova classe que eu vou chamar carro.cs. Será uma classe public e vou copiar para aqui o enunciado. Vamos ler o enunciado no instante e já começamos então. Portanto, o que é que nós vamos então fazer? Um veículo motorizado é caracterizado pela sua matrícula, quilometragem total, número total de litros do seu depósito e um número de litros contidos em tal depósito. Reserva incluída 10 litros. Sabe-se também o seu consumo médio aos 100, que raramente varia. O veículo possui ainda um contador de viagens realizadas. Cria classe veículo, não é carro, é veículo. Que implemente métodos que permitam obter os seguintes resultados. Portanto, eu tenho que saber quantos quilómetros é possível percorrer com o combustível que está no depósito, registar uma viagem de K quilómetros e atualizar os dados do veículo, determinar se o veículo já entrou na reserva, dado um valor médio de custo por litro, calcular o valor total gasto em combustível e, dado um valor médio de custo por litro, calcular o custo médio por quilómetro. Meter L litros de combustível ou o máximo possível inferior a L sem transbordar. Portanto, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar aqui de alguns atributos primeiro, depois eu vou criar as propriedades necessárias. Portanto, o que é que eu vou ter a nível de atributos? Um veículo tem, como nós sabemos, uma matrícula. Portanto, eu vou precisar de uma private string, aqui eu vou chamar matrícula. Okay? A seguir, eu preciso também de saber quanto combustível tenho no meu depósito, porque tal como nós temos aqui o número de litros contidos no tal depósito, e também preciso saber o número total de litros do seu depósito. Portanto, eu vou fazer, se calhar, já até a capacidade do depósito. Portanto, nesse caso, a capacidade do depósito será um private int capacidade do depósito. Portanto, isto é o tamanho do meu depósito de combustível, ou seja, quantos litros no máximo aquilo que consegue levar. Depois, eu vou precisar de saber então quantos litros é que eu tenho dentro do meu depósito. Portanto, isto será um private, será float, porque eu posso ter lá meio litro ou um quarto litro ou o que seja. Portanto, não vamos considerar aqui casas decimais. E vou então chamar isto combustível depósito. Aqui eu guardo a matrícula, aqui eu guardo a capacidade do meu depósito, aqui guardo o combustível que eu tenho no meu depósito. Depois, eu preciso saber então também a quilometragem total que o veículo tem. Não é? Portanto, também vamos utilizar decimais, porque eu posso registar uma viagem ali com um valor, seja decimal, portanto, ou pelo menos estarmos preparados para esse efeito. Portanto, será um private float e será quilometragem tal, e aqui eu guardo quantos quilómetros o veículo tem. Preciso também mais do que preciso de saber se o carro está na reserva ou não, mas isso eu já vou fazer também. Portanto, private bool reserva, ou seja, se o carro está mesmo na reserva ou não, vai representar quase aquela luzinha que nós vemos no dashboard do carro. Que diz então se o carro está na reserva ou não. O que é que precisamos mais? Consumo médio aos 100, portanto, consumo médio aos 100 vai também ser, por exemplo, 7 litros e meio aos 100, portanto, vai ser um float, private float, consumo de combustível, consumo de combustível. O que é que eu preciso mais também? Preciso de saber
o contador de viagens realizadas, não é? Private int, porque eu não vou realizar meia viagem. Contador de viagens. Okay? Portanto, neste caso, preciso também mais o quê? Mais nada. Portanto, eu tenho então a matrícula, tenho a quilometragem total, o número total de litros no depósito, ou seja, a capacidade do depósito, não é? O número total de litros incluído no depósito, consumo médio aos 100, que raramente varia, e um contador de viagens realizadas. Portanto, desta forma eu consigo saber pronto, os dados aqui do veículo que eu preciso a seguir. Mas a nível de estrutura de dados, são estes os nossos atributos. Vamos criar propriedades para estes atributos. Entretanto, eu às vezes esqueço, mas já anotei aqui. Ora, atributos. Agora vamos criar propriedades. E aqui nas propriedades é que nós vamos então configurar, de certa forma, o acesso aos atributos. Não é? Portanto, nós sabemos que os atributos devem ser privados. Quem deve fazer acesso a estes mesmos atributos são as propriedades, essas sim são públicas e fazem então a gestão destes atributos. Ora, então, vamos começar por cada um deles. Vamos ter aqui uma propriedade que será a matrícula, portanto, string, em que eu vou dizer matrícula, e a matrícula, vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer um get. O set, eu vou, como tinha dito na outra aula, vou fazer o set como um private, ou seja, só é possível fazer o set à matrícula, ou seja, só é possível escrever nesta propriedade se estivermos dentro desta própria classe. Caso contrário, vamos deixar isso impossibilitado. Portanto, quando fazemos um get, ou seja, a operação de leitura, devolvemos o valor que estiver no atributo matrícula. Quando quisermos fazer a escrita, vamos dizer então que o atributo matrícula será igual ao value que recebermos. Até aqui, pronto, nada de novo. Entretanto, relativamente à capacidade do depósito, vai ser a mesma coisa. Portanto, a capacidade do depósito não deve ser alterada por quem está a interagir com o objeto. Não é? O carro, quando é fabricado, pronto, tem aquela capacidade de depósito e em todo o lifetime do carro, não é? Isto pensando num carro a sério, não há mudanças da capacidade de combustível. Pá, menos estejamos ali a fazer uma modificação muito cirúrgica, não é? Em que temos o objetivo de fazer aquilo, mas não é comum, digamos assim. Portanto, o nosso não será private, será public. Public, capacidade do depósito. Já vou pôr o tipo de dados, que é um integer. Terá então um get e um set. Eu vou só baixar isto aqui um pouquinho. Ora, depois aqui eu vou fazer então o retorno daquilo que estiver no atributo capacidade depósito, e no set vamos então fazer um private também. E vou dizer que a capacidade do depósito será igual ao quê? Será igual ao value. Bem que nós depois até podíamos colocar aqui algumas regras, não é? Nomeadamente verificar se o value é superior a 0. Não faz sentido termos uma capacidade de depósito negativa. Portanto, mesmo dentro da classe, vamos garantir que o value é sempre superior a 0. E desta forma garantimos que não há capacidades de depósito negativas. Depois temos o combustível no depósito, em que o que vamos fazer é um public float combustível depósito.
E o combustível no depósito será então aqui com um get e com um set. O combustível no depósito eu também não vou deixar mexer diretamente, porque se nós vamos ter um método para abastecer, não faz sentido eu ter a possibilidade de manobrar o combustível do depósito diretamente. Portanto, eu vou fazer aqui um private set. Para retornar, vou retornar então um combustível no depósito. Combustível, depósito. Isto simboliza, lá está, o combustível que está efetivamente dentro do depósito. Aqui, que considerações é que eu tenho que ter quando estou a fazer um set do combustível no depósito? Eu tenho que verificar se o value que eu estou a passar é então maior ou igual a zero. Não faz sentido eu estar a passar um valor negativo, mas também faz-me sentido ser zero, não é? Se gastar o combustível todo, faz sentido que fique a zero. E tenho que também garantir que o value que eu estou a receber é inferior ou igual à capacidade do depósito, não é? Eu não posso encher o combustível no depósito com mais do que aquilo que o depósito leva. Não posso ter um depósito de 45 litros e colocar como combustível no depósito 50. Caso estas condições sejam cumpridas, vamos dizer que o combustível no depósito será igual ao value que recebermos. Portanto, até aqui nada de diferente, não é? Depois, o que é que nós vamos ter mais? Ora, vamos ter quilometragem total. Portanto, e a quilometragem total será então public, float, quilometragem total. Vamos também fazer um get e vamos fazer um private set. Lá está, mais uma vez, não faz sentido eu fora da classe estar a manobrar esta quilometragem total, não é? Portanto, o que eu vou dizer aqui é return quilometragem total, devolve o valor que está no atributo. Aqui vou verificar se o valor que eu estou a receber, se o value que eu estou a receber é maior ou igual a zero, porque também não vou ter quilómetros negativos. Caso isto seja verdade, a quilometragem total vai ser igual ao value que eu receber. Pronto. E então já tenho quilometragem total, falta-me a reserva. A reserva. Vamos então dizer public, bool, reserva. A reserva vai ser então com um get e com um private set também, em que eu aqui faço um return se está na reserva ou não. No set eu vou verificar se o bem, eu neste caso até poderia fazer só um get. Se calhar até pode ser mais fácil, ou seja, nós vamos logo fazer aqui uma propriedade em que nós não precisamos, se calhar, ter um atributo. Podemos também fazer isso, ou seja, encapsular aqui a lógica em que, em vez de devolvermos isto, fazemos if combustível no depósito seja inferior a 10, inferior ou igual. Retornamos true. E caso do contrário, else, retornamos false. Return false. E desta forma, pronto, eu já tenho aqui a lógica embutida, não há grande necessidade de eu ter um
ou seja, um atributo, porque isto na prática é só uma flag, isto não vai guardar grande valor. Eu vou sempre ter que calcular se está combustível no depósito ou não nesta condição. Portanto, ou esta condição estar espalhada pelo código todo ou estar logo aqui, é preferível estar logo aqui. E eliminamos este bool daqui. Okay? Agora, o consumo de combustível e o contador de viagens, vamos fazer então o consumo de combustível. Portanto, public log consumo combustível será então com get turn consumo de combustível e num private set vamos dizer que o consumo de combustível não, if value for maior ou igual, não, maior que zero, não há igual a zero, maior que zero, vamos dizer então que o consumo de combustível é igual ao value. E sim eu garanto que só tenho valores positivos aqui, falta o contador de viagens, portanto public integer em que eu vou chamar contador de viagens. E vou fazer então aqui um get vai devolver return contador de viagens e um private set que me vai fazer a seguinte validação if o value que eu estou a passar aqui é maior do que maior ou igual que zero. No caso de maior ou igual que zero, o que vai acontecer é que o contador de viagens vai ser igual ao value que eu estou a passar. Okay, então, tenho todas as minhas propriedades preenchidas. Portanto, a matrícula, a capacidade de depósito, combustível no depósito, quilometragem total, consumo de combustível e o nosso contador de viagens. Ok, então vamos criar para já um construtor que me vai então inicializar este objeto. Portanto, vamos fazer aqui um construtor e vamos fazer o seguinte. O que é que nós podemos passar para aqui? String matrícula. Vamos também passar a capacidade do depósito, portanto, um int capacidade do depósito. Vamos passar também o consumo de combustível, load de combustível. E vamos passar e não vamos passar mais nada. A capacidade, o consumo, isto começa sempre com os valores a zero, não é? Ou seja, os quilómetros e tudo mais. Se quiséssemos ter aqui um construtor que receba também esses parâmetros, pronto, assim seria. Eu vou criar com apenas estes três, de modo a só estes serem, de certa forma, personalizáveis, não é? Portanto, o que vai acontecer agora é eu dizer que matrícula é igual àquilo que recebo no construtor. Depois, a quilometragem total vai ser igual a zero. A capacidade do depósito vai ser igual à capacidade do depósito que eu receber. Portanto, isto é o state, o memory state do objeto quando for instanciado, não é? A seguir, combustível no depósito vai ser igual a zero também. As viagens realizadas ao contador de viagens vai ser igual a zero. E falta-me o consumo de combustível. Consumo de combustível igual a consumo de combustível. Portanto, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, estão todos. Todos estão inicializados ou com zero ou com valores que recebemos no nosso construtor. Okay? Então,
vamos começar a fazer aqui tick em todos os nossos requisitos, não é? Estes estão aqui. Portanto, determinar quantos quilómetros é possível percorrer com o combustível que está no depósito. Portanto, o que eu vou fazer é nada mais, nada menos do que um método público, envolverá um float, vai se chamar autonomia de viagem, e o que vai fazer é retornar aqui uma regra 3 simples, que vai ser então o combustível no depósito a dividir pelo consumo vezes 100. Okay? E desta forma eu consigo saber quantos quilómetros é que eu consigo realizar com este veículo. Portanto, o nosso primeiro método está feito. Okay? Quantos quilómetros é possível realizar? Está feito. Vamos então registar uma viagem de K quilómetros e atualizar os dados do veículo. Portanto, eu vou fazer uma coisa deste género, public. Vou devolver um booleano, porque nós podemos estar a tentar registar uma viagem e não ser possível, não é? Porque não existe, ou seja, não existe autonomia possível. E vou chamar registar viagem. Registar viagem vai receber float quilómetros, e o que nós vamos fazer neste método vai ser o seguinte: se os quilómetros que estamos a receber forem maiores do que 0, obviamente, assim como a autonomia de viagem for superior ou igual aos quilómetros que estamos a receber, portanto, ou seja, se é um valor válido e se nós conseguimos ter autonomia para fazer esse mesmo valor, vamos então a seguir dizer que quilometragem total mais igual aos quilómetros que nós estamos a fazer. A seguir temos que atualizar o combustível no depósito. Portanto, o combustível no depósito vai ser igual ao que já lá existe, portanto, combustível no depósito, menos uma regra de 3 simples para calcular o nosso gasto. Portanto, isto vai ser o consumo de combustível a dividir por 100, que é para saber quanto é que é por quilómetro, e multiplico pelos quilómetros. Exatamente. Portanto, vai ser consumo de combustível a dividir por 100 vezes os quilómetros. E atualizo o meu combustível no depósito. Vou aumentar as viagens, portanto, o contador de viagens sofre um incremento de uma unidade. A seguir, o que eu vou fazer é retornar true. Caso contrário, se isto não passar, return false. Eu poderia também retornar uma mensagem a dizer: olha, não conseguiste fazer porque o parâmetro é inválido ou porque não existe autonomia, e nesse caso eu poderia ter uma propriedade mensagem em que eu ia devolver a mensagem de erro, não é? Depois o programa.cs é que ficava encarregue de mostrar essa informação. Okay? Depois, ou então criar uma exception diferente. Entretanto, o que é que eu vou fazer? Vou passar para o próximo tick. Portanto, este já está não. Quer dizer, este também já está. Termina assim, o veículo já entrou na reserva. Também nós temos aqui uma propriedade que nos faz imediatamente isso. Portanto, se eu chamar public bool reserva, eu vou sempre obter este código que aqui está. Não é? Portanto, é uma possibilidade que nós temos. Se quisessem também colocar isto com um método diferente, ou seja, um método mesmo de instância assim como este, também o poderiam fazer, dado que não há aqui grande questão. É só mesmo esta lógica. Depois,
o que é que nós vamos fazer? Dado um valor médio de custo por litro, calcular o valor total gasto em combustível. Portanto, isto é para nós fazermos uma média, ou seja, num determinado valor, não é? Ou seja, eu fiz 100 km e o combustível custa 1,70€, quanto é que eu vou gastar por este valor, não é? Ou por esta viagem. Então vamos fazer isso. Vou chamar public, será um float também, cálculo, gasto de combustível. Não é gasto, é gasto combustível. E neste caso eu vou receber um float quilómetros e um decimal preço. E o que é que eu vou fazer? Vou retornar, mais uma vez, uma regra 3 simples, em que eu vou fazer os quilómetros que eu fiz vezes o consumo de combustível a dividir por 100 e depois multiplicar isto pelo preço. Portanto, vamos fazer aqui quilómetros vezes consumo de combustível, dividir por 100 e isto vai ser vezes o preço. Okay? Isto está-me a dizer que float and decimal. Ok, eu vou ter que fazer um cast disto para um decimal. Ora, qual é então? Já estou a fazer. O único float é este. Espera, não, este também é um float. Então podemos fazer sim, decimal. Ora, decimal to float, não estou implicitamente, mas, não, vou fazer convert to decimal. Isto, pegamos este. Pois, o meu erro está aqui. Eu não posso estar a devolver um float, não é? Porque eu quero um valor monetário, eu tenho que devolver um decimal. E agora sim, agora já consigo fazer isto. Portanto, eu desta forma, então, pego nos quilómetros que eu fiz, multiplico pelo consumo de combustível, não é? Retiro o divido por 100 e depois multiplico então pelo preço. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou registar o preço médio por quilómetro. Também vai ser uma coisa deste género. Portanto, public decimal, cálculo de gasto por quilómetro. Isto, o que vai acontecer é eu receber um decimal preço. E o decimal preço vou então retornar. Como estou a fazer tudo com decimals, bem, o consumo de combustível não vai ser um decimal, portanto, vai-se chatear. Convert.decimal, em que eu vou fazer o consumo de combustível a dividir por 100, para eu saber então um quilómetro, não é? E vou multiplicar isso pelo preço. Portanto, vamos fazer aqui consumo combustível a dividir por 100 e vou a seguir multiplicar isto pelo preço. E retorno. Ok. Pronto. Isto também já está feito. Agora, vamos meter L litros de combustível ao máximo possível inferior a L sem transbordar. Portanto, é o método aqui de abastecer. O nosso abastecer vai ser então public, ser um void, não há grande necessidade de ser diferente. Vamos fazer abastecer, vou receber um float litros e a seguir o que eu vou verificar é se os se os litros para já são um valor válido, não é?
Portanto, eu posso verificar se litros é superior a 0. Se o valor é válido, se também litros mais combustível no depósito é inferior ou igual à capacidade do depósito, ou seja, se isto faz sentido no contexto de se eu não estou a fazer um overflow do combustível que já lá existe, portanto eu preciso de garantir que o que eu estou a colocar mais do que já lá existe não excede a capacidade do depósito. E no caso disto ser verdade, vamos dizer então combustível no depósito mais igual a litros. Volto a dizer, nos casos de exceção poderíamos estar a passar aqui uma mensagem de forma a ser mais elucidativo do que é que se estava a passar. Mas desta forma nós podemos então resolver este exercício. Eu vou só descrever aqui no programa.cs um bocadinho de código para testarmos esta classe rapidamente. Portanto, aqui assim. E o que eu vou fazer é um veículo new veículo. Preciso passar uma matrícula AA00AA. Capacidade de depósito pode ser 45. Consumo de combustível pode ser 6,5. Lá, este 6,5 não está, ok. Float, ok, float. Eu preciso aqui de um float. Agora, vamos começar a testar aqui alguns métodos. Portanto, o que eu vou para já fazer é veículo.abastecer. E vou abastecer, neste caso, 30 litros. E vou fazer um console writeline de veículo.combustível no depósito. Ok, vamos ver que isto faz então o abastecimento. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou então também saber a autonomia. Portanto, console writeline de veículo.autonomia de viagem. Não, delegate é um método. Aqui, por exemplo, autonomia. Aqui eu vou colocar combustível antes de abastecer e entretanto aqui depois de abastecer. Autonomia do veículo também já temos. Vamos registar viagem. Registar viagem. Portanto, eu vou fazer aqui um veículo. Registar viagem pode ser 10 km. Vou fazer um console writeline de quilómetros tais. Vai ser igual a veículo, ponto, quilometragem total. Quilometragem total. Não, dentro do console writeline. Console writeline. Quilometragem total. E depois o que nós vamos ver é também o combustível no depósito. Portanto, fazer isto, combustível depois de viagem. Vamos fazer mais o quê? Vamos a seguir utilizar isto. Ok, já conseguimos testar praticamente todos. Portanto, preço de viagem. Portanto, vamos fazer então veículo, writeline, veículo ponto custo, onde é que temos? Cálculo.
cálculo combustível, vamos dizer então que fizemos, pode ser para os mesmos 30 km e o preço pode ser 1,70 e tem que ser então um decimal e falta-nos aqui uma coisa destas, 30 km, 1,70 70 e vamos dizer euro. Agora vamos fazer o custo por quilómetro. Portanto, não é este assim. Preço por quilómetro. Preço por quilómetro a 1,70 €. Vamos dizer então cálculo por quilómetro. Passamos só este. E entretanto está feito. Portanto, eu já consegui então ver a autonomia, registar uma viagem, terminar se o veículo já entrou na reserva, vou fazer isso agora. Estes dois e o abastecer também já estivemos a ver. Portanto, se está na reserva. Vamos ver então se está na reserva ou não. Console write line, veículo, ponto. Não é registro a viagem, é reserva. Ok. Se eu correr este código, vamos então ver agora. Combustível antes de abastecer 0, depois de abastecer 30, portanto vimos que foi abastecido. Autonomia 461 km e mais estes pós. Registro a viagens, quilómetros totais 10, portanto passou a ter 10 km. Combustível após a viagem ficou com 29,35 litros. O preço de viagem por 1,70 € de gasolina é então 3,31 €. Por cada quilómetro gasta 11 cêntimos e está na reserva false. Ok? Portanto, eu tinha aqui 461 km, só para ver se aumentarmos aqui um pouco, não os 30, mas fizermos aqui 450. Portanto, se eu fizer em vez de 30, 450, vocês já vão ver um reserva true. Ok? Está na reserva true porque entretanto não. Esperem lá, eu estou a fazer alteração no sítio errado. O abastecer são 30 litros e o registar viagem é que não são 10 km, são 450. Assim sim. Acho que era isto que eu tinha posto. Portanto, exatamente, 0, 30, temos então os 461, registar a viagem, quilómetros totais, fez os 450, o combustível que ficou depois, quanto é que é um preço de viagem de 30 km, pronto, já não é o mesmo, que fizemos 450, mas isto está correto, preço por quilómetro 11 cêntimos, isso está na reserva true, porque só tem este combustível que está aqui. Okay? Pergunto, relativamente à própria classe, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Entretanto, eu tenho aqui perguntas. Tinha feito a pensar que a reserva era um extra para o depósito. Bem, isto também não é grave, porque bem, no próprio enunciado tínhamos aqui que. Onde é que está? Reserva incluída de 10 litros. Depois, eu também sabia que estávamos na reserva antes de um método. Também podem, lá está, na prática isto acaba por ser um híbrido, não é? Entre um método e um atributo, portanto vocês podem utilizar esta propriedade neste sentido. Portanto, em vez de criarem um método e depois irem aceder a estes atributos e calcular, etc., fazem logo diretamente aqui, dado que é só um true ou false e não há grandes cálculos aqui a serem feitos. Okay? Como eu vos disse, se isto ficar muito complexo, é que provavelmente vocês estão a fazer algo no sítio incorreto. Okay? Mas se fizeram com um método, também não tem mal nenhum neste caso. Agora, o resto, não vamos estar aqui na quilometragem total a fazer esse tipo de verificações, não é? Até porque não conseguimos passar parâmetros nem nada do género. Mas pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar?
Podias só explicar ali, eu acho que foi o método, acho que era o 2 decimal. Eu tive um problema quando, pronto, estava a fazer essa parte aí com custos, e simplesmente tirei os decimals e pus doubles, mas eu sabia que provavelmente tínhamos de dar decimal, mas não sabia muito bem como é que tínhamos de fazer. Só não percebo porque é que temos de fazer aí o convert to decimal. Eu sei que isso resolve um problema que eu tive, só não percebo bem porquê. Ou seja, nós neste caso, quando fazemos uma operação deste género, em que temos um float, temos outro float e queremos multiplicar por um decimal, o compiler não nos deixa fazer uma multiplicação diretamente, porque lá está, são tipos de dados pouco precisos e nós não podemos fazer a multiplicação diretamente por um decimal. Então há a necessidade de converter isto, que na prática é um float, para um decimal e depois sim multiplicar para este preço. O mesmo acontece aqui em baixo. A questão é mesmo só esta operação que aqui está devolve um float não pode ser multiplicado por um decimal, em virtude de serem tipos de dados, não é muito diferentes, mas são diferentes no tipo de precisão que têm. Uhum. Isso é como se fossem. Eu estou só a fazer paralelismo com outras coisas. É como se estivéssemos a multiplicar coisas que tivessem unidades diferentes. Ah, e o compiler não deixa. Aqui nós estamos a multiplicar pelas mesmas unidades. A única questão é que lá está o float, por só guardar 15, o float, sim, não, o double é que só guarda 15 números, entre aspas, nós não conseguimos representar corretamente a numeração e pode haver discrepâncias quando eu multiplico isso por um décimo, porque nem todos os números podem ser representados através de um float com uma precisão assim grande. Então, para evitar que esses números depois sejam multiplicados por um decimal e de certa forma estraga o resultado, nós não deixamos multiplicar por um tipo de dados que é extremamente preciso por outro que não é nada preciso. Porque é muito diferente nós multiplicarmos 2 vezes 3 do que multiplicarmos 2 vezes 2.999997. Ok? E é por esse. Eu estou a dar aqui dois exemplos. Este 2.9997 é aqui um exemplo aleatório. Mas o que eu quero dizer é que se calhar o 3 não é possível representar pelo float, é, mas vamos imaginar que não é, e a melhor aproximação que nós temos é o 2.99997. Nós não podemos deixar que esse valor seja multiplicado por um decimal que tem como objetivo ser um tipo de dados muito preciso. Então nós temos que multiplicar isto por um décimo, ele vai receber o 2.99997 e vai dizer, aquilo que tu queres é um 3, não é? Ajusta para a precisão necessária e depois faz assim a multiplicação. Ok, obrigado. Não. Porque eu tive esse problema e depois a minha solução foi passar tudo a double, mesmo sabendo que provavelmente tinha que ser um décimo, mas assim está mais correto. Sim. É certo, certo, é mais preciso. Então pronto, malta, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar-vos aqui o print disto. Ora, até a quilometragem, não, a quilometragem total ainda não. Um print. E agora vamos fazer aqui este. Agora vamos ter estes métodos aqui. Ok, já podemos voltar a aumentar isto. Ora, então, nós estávamos aqui a ver a parte da herança, não é? Entre a conta bancária e a conta poupança, e vamos ver então aqui algumas considerações. No nosso caso da conta poupança, esta, como a subclasse não redefiniu o comportamento do método depositar, será utilizado o método escrito na classe base. Portanto, tudo aquilo que nós não fizermos o override será utilizado
o comportamento que exista na classe base. Já no levantar, o comportamento utilizado é o que foi subscrito na classe filha ou na subclasse. Portanto, este e aqui está. O método de levantar da conta poupança manipula o saldo, mas o saldo é privado. Para já, eu na altura tirei o saldo ser privado, porque tínhamos a possibilidade de ter aqui um private ou algo deste género. Imaginem. Aqui um private set, que era aquilo que deveríamos na altura ter feito, e eu disse depois íamos fazer e acabámos por não fazer. Ou seja, não deixar que seja manipulado o saldo fora da classe. Só que isto levanta um problema, não é? Que é o seguinte: nós só conseguimos modificar, não é? Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e fazer saldo igual a 10. E porquê é que eu não posso fazer isto? Porque cannot be used in this context because the set accessor is inaccessible. Portanto, significa que eu, se estou num private set, eu não posso modificar o saldo fora da classe conta bancária. Se imaginem que por algum motivo eu preciso de o fazer. Então, existe aqui um outro estado, não é? Digamos assim, que não é nem público nem private, mas sim um accessor que é o protected. E o que é que este protected faz? Na prática, vai deixar que a própria classe faça na mesma a modificação do saldo, mas vai permitir também que classes que herdem desta primeira classe possam também fazer essa modificação. Portanto, é um atributo protegido, porque não é nem privado nem público, mas está protegido pela herança. Ou seja, na conta bancária eu consigo alterar à mesma o value do saldo, não é? Consigo nas classes que estão a herdar da conta bancária alterar o saldo, mas se eu chegar ao programa.cs e for ao conta bancária ponto saldo e disser que isto é igual a 10, já não vou conseguir, porque no programa.cs vamos dizer que é inaccessible, vai-me dizer que esta classe não está, de certa forma, autorizada a fazer manipulação perdão, da propriedade saldo. Okay? E desta forma, pronto, garantimos que está protegido aquele valor, só quem é herdeiro da classe base ou a própria classe base é que podem mexer naquele saldo. E então o que faz é nós podermos fazer aqui algo deste género. Entretanto, modificador de acesso para Protected. Entretanto, atributos, métodos marcados como Protected apenas são visíveis para a própria classe e para as classes filhas. Portanto, este saldo, não é? Se nós, imaginem, se este saldo, em vez de ser um public, fosse um Protected, desta forma, para já tinha aqui um problema no set, e depois tinha aqui até a impossibilidade de aceder ao saldo através do programa.cs, porque está protegido, não é? Só as classes de herança é que têm acesso a essa propriedade. Portanto, aqui continuava a conseguir na conta poupança, mas no programa.cs não o conseguia fazer. Okay. Entretanto, vamos passar aqui para public, porque as propriedades devem ser públicas, como já vimos. Foi só aqui um mero exemplo. Depois temos aqui alguns exemplos. Portanto, como é que nós vamos agora resumir este capítulo todo da programação orientada a objetos? Nós temos os nossos 4 pilares, em que no primeiro pilar, a abstração,
nós pegamos em todas as características e comportamentos de um objeto do mundo real e transpomos isto para código, ok? Onde vamos ter propriedades, onde vamos ter métodos e onde vamos ter propriedades, não necessariamente propriedades, mas vamos ter características para já. As propriedades entram aqui no encapsulamento, mas vamos ter características, vamos ter comportamentos e vamos ter então o que é que aquele objeto representa, uma abstração de um objeto da vida real, ok? Eu posso pegar num objeto da vida real, tenho aqui ao meu lado a minha garrafa d'água e eu posso fazer uma classe com as características que todas as garrafas de água têm. Ou seja, tem uma capacidade, a minha é de 720 ml, mas tem uma capacidade, tem uma tampa, tem a possibilidade de abrir, portanto é um comportamento. Tem então também aqui uma cor, mas pronto, não faz aqui grande efeito, mas poderia também ser uma característica. E eu consigo representar esta garrafa d'água com esta classe. Da mesma forma que posso pegar numa garrafa d'água que vocês estiverem ao vosso lado e representá-la também com base nesta classe que eu criei, porque a vossa garrafa d'água também vai ter uma capacidade, também vai dar para abrir, também vai dar para guardar água e a quantidade de água que eu preciso, vai dar para beber, etc. Portanto, vai ter ali uma série de características e comportamentos iguais à minha garrafa d'água. Só que, pronto, esta é a minha, a vossa é a vossa. Umas são maiores, outras são mais pequenas, mas levam mais água, menos água. A minha é roxa, a vossa pode ser transparente. Bem, o que seja. É aqui a parte de valores que entram nessas características, mas a característica está lá. Depois, temos então a parte do encapsulamento. Portanto, o encapsulamento diz então que nós podemos ter alguma lógica de objeto, não é? Os objetos podem ter alguma lógica, como por exemplo não conseguirmos alterar o saldo fora da classe conta bancária, portanto, acabam por ser as propriedades um intermédio entre os valores que aquele objeto tem em memória e que representa o seu state de objeto e o acesso a esse valor através de quem está a aceder ao objeto, ou seja, por exemplo, uma classe program.cs. E a abstração não. E o encapsulamento diz-nos que os atributos devem ser privados e guardados para serem seguros e quem deve fazer acesso a eles é, nomeadamente, as propriedades com operações de leitura através do get, operações de escrita através do set. E que, em virtude de algumas necessidades, como por exemplo nesta classe veículo, nós podemos dizer que, por exemplo, esta propriedade capacidade de depósito tem, para além de um private set, só pode ser sobrescrito o valor dentro da própria classe e temos também aqui ainda uma verificação que o valor pelo qual estamos a subscrever tem que ser, então, superior a 0, ou, neste caso, no combustível do depósito, tem que ser superior ou igual a 0, condição ainda adicional, um i, cumulativamente, o value tem que ser inferior ou igual à capacidade do depósito. Portanto, o encapsulamento é, então, este princípio que permite que os atributos tenham os seus valores protegidos, o seu acesso seja regulamentado e regulamentado não só a quem pode aceder e quem pode escrever e em que moldes, ou seja, aqui quem pode ler. O get normalmente é sempre público, não é? Não faz sentido nós temos uma propriedade pública que não tem um get, portanto não faz muito sentido. O set é quem é que pode escrever e em que moldes é que pode escrever. Portanto, quem pode escrever é só a própria classe, daí ser um private set. Em que moldes é que o private set pode operar? Dentro destes moldes que aqui estão. E o encapsulamento trata então deste princípio básico. Entre básico no sentido não é básico, é basilar. Depois, o que é que também há a referir? Os construtores, não é? Antes de passarmos depois para a herança, portanto, todas as classes têm um construtor que recebe parâmetros e que vai definir então qual é que é o memory state, qual é o estado inicial do objeto. Todos os objetos que sejam instanciados naquele momento
que características é que vão ter, que valores nessas características é que vão ter, qual é o estado daquele objeto. Portanto, neste caso, nós temos a matrícula que é igual àquilo que recebermos, mas definimos que a quilometragem total é 0, a capacidade de depósito é aquilo que nós recebemos, mas o combustível e o contador de viagens começam aqui a 0. Portanto, é o estado inicial daquele objeto, que é, obviamente, bastante importante. Podemos ter vários construtores, tanto daqueles que nós precisarmos, com parâmetros diferentes. Okay? Não faz sentido termos dois construtores com os mesmos parâmetros, não é? A mesma coisa que a sobrecarga de métodos, tem que haver ali um conjunto de parâmetros que seja diferente. Depois, os próprios métodos dentro dos objetos, nós temos a possibilidade de serem métodos de instância, ou seja, métodos que não são estáticos, portanto, estes não são de instância, são estáticos. Estes, assim, já são de instância. Portanto, são métodos que pertencem ao objeto propriamente dito, que está a ser acedido, como eu vou instanciar um veículo e vou naquele veículo chamar a autonomia de viagem. Portanto, a autonomia de viagem faz sentido no contexto daquele veículo apenas e tendo em conta o memory state daquele objeto em particular. Não é a mesma coisa do que se nós tivéssemos um static, em que o static o que vai fazer é vai ser um método da própria classe, não vai ter em conta o state de um determinado objeto. Dá para fazer isso possível, mas temos que passar todas as variáveis por parâmetro. Imaginem que queremos ter um método estático para dar o state do objeto, como fizemos com o balão. Não é? Nós tínhamos aqui este static public string. Se eu quisesse fazer isto estático, eu tinha que passar a altura, a direção e a cor como parâmetro, porque o método, como é estático, não é um método de instância, não tem acesso ao contexto do memory state daquele objeto, eu teria de passar os parâmetros todos aqui. Agora imaginem, são 2 ou 3, mas se fossem 100, eu tinha que passar 100 parâmetros diferentes. Portanto, é algo impensável. Portanto, não devem ser métodos de instância, não devem ser métodos estáticos. Estes métodos vão buscar o state de um objeto. Já aquela classe que nós utilizamos, o random, não há ali um state que tenha que ser respeitado, portanto é um método estático. Vocês chamam chamam o random.shared.next, método estático. Não há necessidade de nenhuma instância, passam só os parâmetros que precisam e aquilo devolve. Ou seja, é um método que não tem state, portanto não há necessidade de fazer ali nenhuma verificação ao state do objeto. Portanto, pode ser um método de classe e não de instância. Pronto. Então, já temos a possibilidade de abstração, já temos o pilar do encapsulamento também, com aqui uma referência adicional para o que é um construtor e o que é que são os métodos de um determinado objeto. Lá está, estes métodos referem o comportamento de um determinado objeto ou de uma determinada classe, se forem static, não é? Portanto, representam os comportamentos que aquele objeto possa ter, como, por exemplo, registar uma viagem, calcular o gasto em combustível, abastecer combustível. No caso do balão, tínhamos o subir, o descer, o mudar a cor, etc. Eram métodos que tinham, então, comportamentos para o balão. Depois, o que é que nós temos mais? Temos no terceiro pilar, que está no program.cs, temos aqui no terceiro pilar a herança. Portanto, a herança diz então que nós podemos herdar de uma única classe, podemos herdar todos os métodos e funções, métodos e propriedades de uma determinada classe base, e a partir desse momento temos então esses métodos e essas propriedades, esses atributos acessíveis nesta classe que está a herdar. Portanto, a subclasse
herda então todas as propriedades e métodos da superclasse ou classe pai, classe filha, como quiserem chamar. Temos também ainda que na herança nós temos a possibilidade de receber parâmetros no construtor, mas que temos que passar para os construtores de base da nossa classe aquilo que eles precisam. Portanto, nós vimos que a classe base conta bancária tem dois construtores que recebem parâmetros, portanto, estes construtores têm sempre que ser respeitados. No fundo, há sempre uma necessidade de respeitar estes construtores. Portanto, eu nunca vou conseguir instanciar um objeto que não vou conseguir instanciar um objeto que herde da conta bancária e que não tenha um número de conta ou um cliente, okay? Pelo menos. Portanto, temos sempre que garantir que está o construtor de base satisfeito nestas condições. Vimos também que, apesar de uma classe, pronto, sofrer aqui uma herança, não é? Ou herdar, assim, melhor dizendo, uma classe pode herdar de outra, mas isso não invalida que não possa ter propriedades suas, não é? Como é, por exemplo, esta taxa de juro. Esta taxa de juro é uma propriedade que apenas diz respeito e só existe no contexto de uma conta poupança. Portanto, tudo bem que herda todas as condições e todos os métodos e propriedades da conta bancária, mas tem as suas próprias características e os seus próprios comportamentos. Portanto, podíamos ter aqui métodos que só existem na conta poupança e que não existam na conta bancária. Okay? O que é muito importante, e é por este motivo que a herança é muito perigosa, entre aspas, é o seguinte: nós temos que ter bem noção do que estamos a abstrair como classe base. Não é? Eu não posso ter uma conta bancária que tem, por exemplo, vou dar o exemplo do construtor, recebe aqui o cliente, não é? E de repente, mais à frente, eu tenho um tipo de conta qualquer que não tenha um cliente. Isso já não pode herdar da conta bancária, porque eu tenho que satisfazer os construtores da classe base. Se a classe base precisa de um cliente e a classe que eu estou agora a instanciar já não tem cliente por algum motivo, já tenho aqui um problema de herança grave. Não é? Portanto, já não vou conseguir herdar essa parte. Portanto, aquilo que se costuma dizer até é, à medida que vamos crescendo aqui um pouco na experiência, nós vamos deixando de utilizar muito a herança e passamos mais a utilizar os interfaces, porque os interfaces são muito mais modulares e muito mais flexíveis e muito mais simpáticos, porque eu posso herdar 10 interfaces seguidos e posso tirar uns e colocar outros, o que eu quiser. Portanto, ao passo que quando eu herdo de uma classe, aquilo é uma herança mesmo genética, okay? Tudo o que vier dali para trás será herdado. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado com as heranças. Depois, ainda sobre o polimorfismo e herança, nós vimos que o polimorfismo é, no contexto de uma herança, nós temos a possibilidade de sobrescrever aquilo que herdamos, desde que a própria classe base nos dê essa permissão para nós escrevermos o método ou a propriedade conforme o método, não é? Conforme aquilo que nós precisamos, não é? Eu, para poder fazer na conta poupança algo deste género, não é? Eu tenho que ter a autorização, entre aspas, da classe base a dizer que o método de levantar é virtual, portanto pode ser sobrescrito, e eu tenho que depois dizer, olha, isto é um sobrescrever do método levantar que eu herdei, onde eu faço, esta modificação aqui não faz muito sentido, onde eu faço uma modificação de um determinado parâmetro e depois invoco o código que está aqui abstraído, não é? É a mesma coisa que, imaginem vocês,
têm uma receita culinária qualquer. Pensem numa receita de um bolo. E vocês herdam aquela receita de um dos vossos pais, ou da pai ou da mãe. E a mãe tem a particularidade de fazer o bolo de uma certa forma, mas depois vocês no fim gostam de pôr chocolate por cima do bolo. Portanto, essencialmente aquilo que vocês estão a fazer é uma herança da receita que herdaram da mãe, mas fazem aqui uma diferença na receita. Portanto, põem lá chocolate. Ou seja, vocês pegam no chocolate, que é a vossa personalização daquela receita, e depois seguem todas as instruções que a mãe vos passou para aquela receita. Mas há aqui passa a expressão personalização daquela receita. Não é um escrever de receita novo, porque vocês vão respeitar todas as características e todos os passos da receita que herdaram da mãe, mas acrescentam o vosso cunho pessoal aqui. Portanto, é um paralelismo que podemos usar sobre o polimorfismo. Em última instância, precisamos sempre garantir que o virtual está presente, ou seja, que a classe base permite que esse método seja subscrito e que nós chegamos aqui e dizemos: ok, isto é um bolo herdado da minha mãe, mas tem aqui um cunho pessoal meu através deste override. Portanto, é um sobrescrever de um método que já existe. Okay? E então, estes são os últimos dois pilares da programação orientada a objetos. Agora, o que é importante também nós retermos sobre accessors que podemos utilizar? Isto também é uma coisa rápida. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para olhar para os interfaces como eles merecem, mas porque são uma ferramenta muito, muito importante, mas não vamos conseguir olhar para os interfaces. Mas vamos olhar agora, dentro do contexto ainda da herança, aquilo que nós podemos fazer ou não e quais são os accessors que nós temos disponíveis. Numa classe, nós podemos ter aqui alguns accessors diferentes. Um deles é o partial. E o que é isto do partial? O partial significa que a conta poupança vai estar dividida em duas implementações diferentes, dois ficheiros diferentes. Portanto, eu posso ter, em vez de ter uma classe com 6.000 linhas de código aqui, eu posso fazer vários partials dentro da minha classe. Portanto, eu tinha lá, por exemplo, conta poupança, atributos, fazia um partial. Depois tinha conta poupança, propriedades, e era um partial. Eu tinha conta poupança, métodos, e era um partial também da conta poupança. O que é importante? É importante que os ficheiros tenham nomes diferentes, estejam dentro do mesmo namespace, façam uso do partial e não é classe, conta poupança, atributos. Não é algo deste género. É conta poupança apenas. No fim, aqueles 3 ou 4 ficheiros têm que fazer aqui eu tenho que partilhar este nome. Okay? Vou-vos dar aqui um exemplo. É o conta poupança, vamos fazer o conta poupança 2, sei lá. Ora, conta poupança 2. Eu posso chegar aqui e dizer que é um public partial class conta poupança 2 e tenho aqui uma propriedade booleana que é partial. Okay? O que é que vai acontecer? Eu na conta poupança normal, se quiser, não é aqui, se eu quiser aceder aqui ao partial, eu já tenho aqui um problema, não é? Portanto, eu escrevi bem. Conta poupança 2, public partial class. Pois. Agora sim, já tenho aqui um problema, mas já não tenho. Portanto, este partial é algo que existe na conta poupança 2, mas que tem um nome de conta poupança, ou seja, a classe está dividida em 2 ou 3 ficheiros diferentes em vez de termos um só. Portanto, o partial é um bom exemplo disto. E consigo aceder ou seja, entre ficheiros dentro
da mesma classe. Não é? Está dividido, mas ele sabe que existem os outros ficheiros ao lado e que podem ser utilizados. Outro exemplo que nós temos é o abstract. E o abstract diz o quê? Diz que não pode ser instanciado um objeto do tipo conta poupança. Se nós tivermos uma classe que é abstrata, nós não podemos instanciar um objeto daquela classe. Normalmente isto utiliza-se quando? Quando nós queremos ter uma classe que tem as características base, mas que por si só não é suficiente para ser um tipo de conta bancária. Portanto, nós tivéssemos aqui um tipo de conta bancária que todas as contas bancárias têm, mas não há nenhuma em concreto que tenha só aquelas características, tem sempre aquilo mais qualquer coisa, nós iríamos declarar a conta bancária como abstract. E então o que ia acontecer é todas as contas bancárias iam herdar da conta bancária aqui, ia ser conta poupança, conta whatever, iam ter as suas características pessoais, iam herdar da conta bancária, mas eu não podia nunca instanciar uma conta bancária porque ela seria abstract. Depois temos também o outro accessor que eu queria falar, que é o sealed. E o sealed, o que é que faz? Faz com que, se eu quiser criar uma classe conta poupança, conta poupança derivada, algo assim deste género. Eu não posso chegar aqui e herdar da conta poupança. Ok? Porquê? Porque eu não posso derivar de uma classe que esteja sealed. Ou seja, sealed significa que esta classe não pode ser herdada por nenhuma outra classe. Portanto, e quando nós temos aqui código que epá, isto não é para ser propagado em mais lado nenhum, acaba aqui, não há a necessidade de termos mais heranças, então utilizamos o sealed para esse efeito. Ok? E, essencialmente são estes os nossos accessors. Tenho aqui 7 minutos para falar sobre interfaces. Podemos falar um bocadinho sobre interfaces. Portanto, o que é isto dos interfaces? Normalmente, imaginem que nós não queríamos o levantar. Ou seja, o levantar existe sempre, mas tem sempre comportamentos diferentes, ou pode ter sempre comportamentos diferentes e não tem assim uma grande base comum. Nós, aquilo que iríamos fazer era criar um interface levantar. Normalmente os interfaces começam sempre com o i. Seria público. E nós dizíamos que quem disser que implementa este interface vai ter que implementar um método chamado levantar, que vai ser então com retorno booleano, chama-se levantar e recebe um decimal valor a levantar. Repara, eu só estou a dizer isto, eu não estou a dizer qual é que é o comportamento que este método levantar tem que fazer. Não, eu só não estou preocupado com detalhes de implementação. Eu só estou a dizer que há a criação de um interface, podemos dizer que é uma espécie de um contrato, em que quem implementar este interface tem que obrigatoriamente implementar um método levantar. E eu poderia ir aqui à conta poupança, em vez de herdar da conta poupança e termos aqui este override e tudo mais, eu ia dizer o quê? Ia dizer que eu implemento o levantar e vem logo que eu tenho aqui um erro a dizer que does not implement interface member levantar. Posso fazer control ponto e implemento o interface. E a partir deste momento eu tenho aqui um método levantar e que garante que é implementado isto. Isto o que é que faz? Permite-nos implementar mais do que um. Imagina que eu tinha aqui um visitar.
e permite-me então eu dizer concretamente que funcionalidades é que podem ser utilizadas. Deixo os detalhes de implementação para quem está a implementar o próprio interface. Da mesma forma que permite-me dizer que, olha, eu posso receber, por exemplo, como parâmetro num determinado método, qualquer objeto que implemente o método levantar. E então eu dessa forma consigo juntar ali 3 ou 4 ou 5 objetos e ter uma série por exemplo, uma lista de objetos que implementem um levantar. Okay? Existem vários interfaces que são utilizados aqui no .NET. Um deles muito conhecido é o IEnumerable. Permite então vocês enumerarem valores, sim, vários objetos, etc. São aqui a base de grande parte das collections, okay? E que têm a possibilidade de enumerar resultados. Como estava a dizer, normalmente nós começamos a dar mais primazia aos interfaces quando começamos a ganhar um bocadinho mais de experiência, justamente porque a herança normalmente chega a um ponto em que é difícil manter aquela estrutura, sobretudo se nós tivermos uma estrutura muito complexa de herança. Vai chegar a um ponto que nós temos 3, 4, 5, 6 layers de herança e depois quando chegamos ao sexto já percebemos que há ali um problema fundamentalmente errado naquilo e então é mais complicado. Da mesma forma que nós, utilizando interfaces, conseguimos, por exemplo, utilizar testes sem nos estarmos a preocupar com detalhes de implementação naquele contexto. Enfim, é muito mais dinâmico utilizar os interfaces e modelar do que nós utilizarmos as heranças. Pronto, estão ali muito agarradas a uma determinada implementação. Se nós quisermos mudar ali alguma coisa, já fica muito difícil de mudar. O interface, nesse aspecto, tem mais flexibilidade. Além de que, lá está, podemos implementar vários interfaces que nós precisamos, separamos